dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de língua portuguesa de hoje, eu peço a vocês que tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso vai nos ajudar na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que vamos estudar na aula de hoje. Professor, o que é que vamos estudar na aula de hoje? Nós vamos retomar um pouco da aula da semana passada, quando nós estudamos concordância entre gênero e número, que é a concordância nominal. Ok? Então, vamos para a nossa aula. A habilidade que iremos exercitar nesta aula é identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre o substantivo da frase e o adjetivo da frase, que é a concordância no grupo nominal. Bem, nós iremos estudar, claro, a concordância entre substantivo e adjetivo, mas na aula passada eu já falei e torno a repetir, essa concordância ela precisa acontecer entre todos os elementos do texto, ok? Entre todas as classes gramaticais que vai aparecer no texto, ou que seja numa frase, numa pequena frase ou numa grande frase. E quais os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é estudar a concordância entre gênero e número. O segundo, observar como a concordância altera as frases. E o terceiro objetivo, analisar a concordância em textos. Mas para isso, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Pergunto a vocês o que é concordância. Acho que vocês até sabem porque nós já começamos a estudar isso na aula da semana passada. Você sabe o que é gênero e número na língua portuguesa? Você sabe o que é o gênero e o número na língua portuguesa? Também acredito que saibam porque começamos a estudar isso na aula passada. Você já utilizou corretamente a concordância entre o gênero e o número? Que seja num texto, que seja falando? Bem, eu acredito que sim, né? Pelo menos falando. Tendo ou não tendo consciência que está sendo usado corretamente, eu acredito que você já tem usado e de forma correta. Ok? Então, o que é concordância? Você sabe o que é gênero e número na língua portuguesa e você já utilizou corretamente a concordância entre o gênero e o número? Você sabe como acontece a concordância? Bem, pode ser entre o substantivo e o adjetivo, pode ser entre o gênero e o substantivo, entre o número e o substantivo, entre o número e o adjetivo. Vai depender da frase. Todas as classes gramaticais presentes na frase, elas têm que concordar. Mas antes, é hora da leitura, ok? Do nosso projeto de leitura. O projeto de leitura, ele tem por objetivo dar fluência na nossa leitura, ok? E para que essa fluência aconteça, é muito importante que essa leitura ela não aconteça apenas uma vez. Vocês não realizem apenas uma vez a leitura, mas 1, 2, 3, 5, 10, 20, quantas forem necessárias. Ok? Então, vocês podem começar com uma leitura silenciosa, passar por uma leitura para uma leitura em voz alta. Ok? Por quê? Porque assim vocês vão exercitando e adquirindo fluência na leitura, que é essa a intenção do projeto de leitura. E o texto do projeto de leitura que nós vamos ler juntos agora é o texto Adivinha. Convido vocês então, vocês aí de casa, eu daqui do estúdio, para juntos lermos o texto Adivinha. Ok? Então,
projeto de fluência do terceiro ano. Adivinha? Adivinha quem limpa os seus dentes? Um gato? Um sapateiro? Um limpador de vidros? Um patinho de borracha? Não, um dentista. Quem limpa os dentes é o dentista. Adivinha, quem pilota um avião? Um motorista? Um anjo? Uma tartaruga? Um bebê? Não, um piolho. Um piloto. Quem pilota um avião é um piloto. Quem faz pão? Uma girafa? Um saltimbanco? Um artista? Não, o padeiro. Quem faz pão é o padeiro. Quem conserta o carro? Um caranguejo? Um bombeiro? Um palhaço? Um veterinário? Não, o mecânico. Quem conserta o carro é mecânico. Quem entrega as cartas? Um mágico? Um jogador de futebol? Um policial? Um papagaio? Não, quem entrega as cartas é o carteiro. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, nesse texto está explicando quem é que faz as coisas. Nós podemos adivinhar, tá bom? E aí é essa brincadeira que o texto vai fazendo conosco, para nós adivinharmos quem faz o quê. Mas agora nós vamos recordar a aula anterior. Concordância nominal. O que é a concordância nominal? Concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras e os nomes, substantivos e adjetivos, ok? As classes de palavras, elas vão concordar com os substantivos e adjetivos, que são os nomes da nossa, os nomes presentes nas frases. É o que faz com que substantivos concordem com pronomes, numerais e adjetivos, entre outros elementos da frase. Exemplo: estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Percebam que a frase toda está concordando, ok? Concordando com o que aqui especificamente? O número está toda no plural. Neste caso, pronome, numeral e adjetivos e o adjetivo concordam com o substantivo obras. O substantivo da frase é a palavra obras. Estas e não estes, obras, pronome que está no plural, já que a oração, ou seja, a frase, refere que são 3 e não apenas uma obra maravilhosa. E por que maravilhosas e não maravilhoso? Porque o substantivo está no plural e é feminino, ou seja, tudo muito bem combinado, ok? A frase ela está muito bem combinada, muito bem organizada, e é assim que nós dizemos que a frase está concordando. E como se dá a concordância nominal? Bem, em uma sentença, quando o substantivo é acompanhado por outros termos, é necessário que haja concordância entre eles. Isto é, os termos que acompanham o substantivo devem estar de acordo com ele em gênero, que seja masculino ou feminino, e número, singular e plural. A regra mais comum na língua portuguesa a respeito do gênero e do número dos substantivos é a de terminação das palavras de acordo com essas características. Que características são essas? Masculino e feminino. Estando no singular, o artigo masculino é o, e no feminino, o artigo é o a. Estando no plural, o artigo masculino é os
e o artigo feminino é as. Só um instante. Neste caso aqui, nós estamos falando da terminação da palavra, não o artigo que precede a palavra, ok? De modo geral, quando estamos falando no final da palavra, por exemplo, quando eu digo assim, estas camisas, camisa está no feminino, ok? Estas é o pronome. Então, estas terminadas com a, né, está dizendo que está no feminino por causa da palavra camisa, tá bom? Então, não estes, não, é estas. Tem sempre que concordar, ok? Tem sempre que concordar. Nesse caso que eu estou falando, o pronome com o substantivo, tá bom? Então, a terminação dessas palavras vão estar no masculino quando no singular estiver terminado em O e no plural estiver terminado em OS, OS, e vão estar no feminino quando no singular estiver terminado em A e no plural estiver terminada em AS, AS. Vejamos exemplos. Meu filho é bonito. Temos um pronome, meu, substantivo filho, mais o verbo é, né, do verbo ser, claro, mais o adjetivo bonito. Percebam aqui que filho e bonito estão terminados em O, indicando que são palavras que estão no gênero masculino. Caso o substantivo da frase passe para o feminino, os termos que o acompanham terão que fazer a mesma transição para que haja concordância nominal. Veja, minha filha é bonita. Olha só, comparem, meu filho é bonito com minha filha é bonita. O pronome foi modificado do meu para o minha. O substantivo filho foi modificado para filha, mudou apenas a última letra da palavra, ok? No masculino terminado em O e no feminino terminado em A, que foi aquilo que eu falei anteriormente. O mesmo aconteceu com o adjetivo bonito, que passou, quando para o feminino, para bonita, antes terminado em O, depois terminado em A. Então, nós temos, mais uma vez, pronome, substantivo, verbo e adjetivo. O mesmo acontece se alterarmos o número do substantivo do singular para o plural. Por exemplo, minhas filhas são bonitas. Percebam, meu filho é bonito ou minha filha é bonita. Aqui no singular, minha filha é bonita. E aqui no plural, minhas filhas são bonitas, modificamos praticamente toda a frase. Praticamente não, modificamos toda a frase, tirando ela do singular, quando eu só tinha uma filha bonita, e agora eu tenho mais de uma filha bonita, então minhas filhas são bonitas, passando toda a frase para o plural. Bem, com as cores. A concordância envolvendo cores gera muitas dúvidas. Na regra geral, as cores devem concordar com o substantivo a que se referem quando são variáveis. Por exemplo, a mochila é amarela. Os lençóis são azuis. Então, a mochila no singular, os lençóis no plural, mochila amarela, lençóis azuis. Caso o nome da cor faça referência a um substantivo, laranja, rosa, etc., a cor é invariável. Por exemplo, as mochilas são laranja, ok? As mochilas são laranja. Percebam que o nome laranja não foi modificado. Os lençóis são rosas, tá bom? O rosa também não foi modificado, concordando aqui com
o substantivo ou os demais elementos da frase. Vamos ver tudo isso em um texto? E o texto que nós vamos ver é o texto A Festa no Céu, ok? Vou ler o texto, na verdade nós vamos ler o texto juntos, vocês aí da casa de vocês, eu aqui da nossa sala de aula, e depois nós vamos analisar esse texto, ok? Vamos ler juntos. A Festa no Céu. Entre todas as aves, espalhou-se a notícia de uma festa no céu. Todas as aves compareceriam e começaram a fazer inveja aos animais e outros bichos da terra incapazes de voo. Imaginem, quem foi dizer que ia também à festa? O sapo. Logo ele, pesadão e nem sabendo dar uma carreira, seria capaz de aparecer naquelas alturas, pois o sapo disse que tinha sido convidado e que ia sem dúvida nenhuma. Os bichos só faltaram morrer de rir. Os pássaros então nem se fala. O sapo tinha seu plano. Na véspera, procurou o urubu e deu uma prosa boa, divertindo muito o dono da casa. Depois disse: bem, camarada urubu, quem é coxo parte cedo e eu vou indo, porque o caminho é comprido. O urubu respondeu: você vai mesmo? Se vou, até lá, sem falta. Em vez de sair, o sapo deu uma volta, entrou na camarinha do urubu e, vendo a viola em cima da cama, meteu-se dentro, encolhendo-se todo. O urubu mais tarde pegou a viola, amarrou a tiracolo e bateu asas para o céu. Carregando ao céu, o urubu arriou a viola num canto e foi procurar as outras aves. O sapo botou um olho de fora e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou rua, todo satisfeito. Nem queriam saber o espanto que as aves tiveram, vendo o sapo pulando no céu. Perguntaram, mas o sapo nem fazia a conversa mole. A festa começou e o sapo tomou parte de grande. Pela madrugada, sabendo que só podia voltar do mesmo jeito que da vinda, mestre sapo foi-se, asgueirando, e correu para onde o urubu se havia hospedado. Procurou a viola e acomodou-se, como de outra feita. O sol saindo, acabou-se a festa e os convidados foram voando, cada um no seu destino. O urubu agarrou a viola e tocou-se para a terra. Ru. Aí, pelo meio do caminho, quando numa curva o sapo mexeu-se e o urubu, espiando para dentro do instrumento, viu o bicho lá no escuro, todo curvado, feito uma bola. Ah, camarada sapo, é assim que você vai à festa no céu? Deixa de ser confiado. E, naquelas lonjuras, emborcou a viola. O sapo despencou-se para baixo, que vinha zunindo, e dizia na queda: Bel, bel, se desta escapar, nunca mais bodas no céu, e vendo as serras lá embaixo. Arreda a pedra, senão eu te rebento. Bateu em cima das pedras, como um genipapo, espapaçando-se todo, ficou em pedaços. Nossa Senhora, com pena do sapo, juntou todos os pedaços e o sapo voltou à vida de novo. Por isso, o sapo tem o couro todo cheio de remendos. Este é um texto do Luiz Câmara Cascudo. Percebam que neste texto mostra o porquê que o sapo tem a pele do jeito que tem. Ele caiu do céu, ele foi tentar ser esperto e terminou caindo do céu.
Vamos ver neste trecho. Entre todas as aves, espalhou-se a notícia de uma festa no céu. Todas as aves compareceriam e começaram a fazer inveja aos animais e outros bichos da terra incapazes de voo. Percebam aí que todos concordam com aves, estão no plural. Notícia concorda com festa, está no singular. E aos concorda com animais, está no plural. Chegando ao céu, o urubu arriou a viola num canto e foi procurar as outras aves. O sapo botou um olho de fora e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou a rua todo satisfeito. Percebam que outras concordam com aves, estão no plural. O artigo O concorda com sapo, estão no singular. E todo concorda com satisfeito, também está no singular. E agora, lápis, caderno e borracha em mãos, que vamos exercitar. Primeira questão. Indique a frase em que a concordância está correta. Você vai indicar aí a frase em que a concordância está correta. A primeira é: amarraram as cordas. A segunda, letra B: José e Francisco são primo. Letra C: Fernando comeu os bombons de chocolate. E letra D: a camisa é colorida. Então, amarraram as cordas, José e Francisco são primo, Fernando comeu os bombons de chocolate e a camisa é colorida. Qual dessas frases está correta? Tempo para vocês analisarem e responderem. Eu já descobri qual é. Será a letra A? Será a letra B? Ou será a letra C? Ou será a letra D? Amarraram as cordas, José e Francisco são primos, Fernando comeu os bombons de chocolate, ou a camisa é colorida. Vamos para a resposta. É a letra C, olha. Fernando comeu os bombons de chocolate. Ok, Fernando, uma pessoa comeu, o ato de comer os bombons, ou seja, era mais de um bombom. Aqui é o artigo os, concordando com bombons, tá bom? Amarraram as cordas, vocês percebam que o amarraram é um verbo, está no plural, o artigo está no plural, mas corda está no singular. José e Francisco seria primos. Por quê? Porque José e Francisco são duas pessoas. Aqui está primo, está faltando S. E a letra D, a camisas é colorida. Não, seriam as camisas são coloridas. Então, camisas estando no plural, está incorreto. Também poderia ser a camisa é colorida. Somente tirar o S, indicando que camisa aí está no plural, passando ela para o singular. Bem, o que nós estudamos na aula de hoje? Primeira coisa que é importante sabermos é que nós retomamos a aula da semana passada, tá bom? Na aula da semana passada, nós começamos estudando este conteúdo e continuamos estudando este conteúdo na aula de hoje. Isso é importante para nós fixarmos esse conteúdo, tá bom? Na verdade, não só esse, os demais conteúdos. É importante vocês em casa retomarem aquilo que nós estudamos, que seja aqui, que seja nas aulas de vocês com o professor da escola, tá bom? Então vamos ver o que é que estudamos na aula de hoje. Primeiro, nos questionamos sobre a concordância nominal. Você sabe o que é concordância nominal? Agora eu acredito que saibam. Vocês, se não sabiam, agora já sabem. É a concordância que acontece, é a harmonia que acontece dentro de uma frase, entre os elementos da frase, entre as classes gramaticais
presentes naquela frase, naquele texto, naquela oração. Também fizemos a leitura do texto, adivinha? Texto do projeto de leitura. Vimos também o conceito de concordância nominal. O que é o conceito? É o que de fato é. O que é a concordância nominal? Nós vimos isso na aula de hoje, ok? O que é essa concordância nominal dentro de uma frase? Observamos exemplos de concordância em frases. Isso é muito importante. Nós temos sim que ver a teoria, mas nós também precisamos estar atentos, ok? À prática. Vocês precisam exercitar, ok? Não é somente a língua falada, que é quando nós corremos mais o risco de nos expressarmos com frases que não concordem. Não. É muito comum também nós fazermos isso em texto. Por quê? Porque nós temos o hábito de escrevermos aquilo que falamos. E nós precisamos estar atentos a isso, ok? Nós temos que ter muito cuidado para não escrevermos aquilo que falamos. Há alguns termos, algumas formas de fala que não cabem na escrita. Ok? A gente precisa estar muito atento a isso. Tá bom? Precisamos estar atentos. Para quê? Para não escrevermos aquilo que falamos. E por fim, fizemos a leitura do conto maravilhoso A Festa no Céu. Tá bom? Por que o conto maravilhoso A Festa no Céu? Porque é o gênero textual que está sendo estudado nesses dias por nós. E, por último, nós realizamos atividades sobre concordância nominal. Tá bom? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Aqui estão algumas das nossas referências. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, um abraço.